Olá, queridos irmãos e amigos, uma boa noite. Sejam bem-vindos ao culto deste domingo. Por questões de saúde e recomendações, neste momento as atividades de muitas igrejas estão sendo realizadas de maneira virtual, como meio de fortalecer a fé dos irmãos e continuarmos cumprindo a missão. Estamos transmitindo aqui na nossa Igreja Central de Itatiaia, falando a vocês, nossos queridos irmãos e amigos. Nesta noite, iniciaremos uma série de domingos especiais, com uma temática interessante do Evangelho de João, Eu Sou. Essa série está sendo estendida a alcançar os irmãos e amigos, por isso compartilhe o link para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. O tema do programa desta noite será Eu sou o pão da vida, com uma reflexão no texto de João 6,35. A mensagem será apresentada pelo nosso pastor Jonatas Natan, o qual atualmente cuida de 12 igrejas aqui do nosso distrito. Neste momento, para nos encher de alegria e junto louvarmos ao Senhor, eu convido o Ministério de Louvor, que hoje tem a participação especial das nossas queridas irmãs Daiane e Nai, da nossa igreja da Vila Formosa. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Que Papai do Céu possa estar abençoando ricamente a sua família. Nesse momento, vamos louvar ao nome do Senhor. Cantemos todos. Em um mundo cheio de problema, você procura um norte para olhar, mas o norte que você deve olhar essa noite é a cruz de Cristo Jesus. Olhe para ela, observe, porque Jesus está de braços abertos para nos amparar, a mim e a você. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abriu. Ao olhar Pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. sacrifício De sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Esse é o amor de Deus. A graça dele é abundante. Vai até você, vai até mim. Essa é a graça do nosso Pai. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, a graça me alcançou. glória a Deus. Essa é a graça do nosso Pai. E
ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Glória a Deus. Essa é a graça de nosso Deus, que alcança você e a mim. Nesse mundo cheio de problema, a gente anda de um lado para o outro. Diversos cientistas estão correndo atrás de uma cura para essa doença, mas não encontram. Mas nós encontramos, se buscarmos ela na presença de Jesus Cristo. Não precisa ter medo. Aos pés de Jesus, aos pés da cruz, é que está a graça para esse planeta. É que está a solução para esse problema que enfrentamos. Não só a nossa Bahia, o nosso Brasil, o planeta, mas Jesus é a solução para tudo. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus,
seu poder e amor profundo. Eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Você já está nos pés do Salvador. Eu quero convidar você que está aí do outro lado, que está nos ouvindo, você que foi convidado por um amigo, de repente recebeu um link de um amigo para estar nos assistindo essa noite. Muito obrigado. Quero te convidar agora para que você fique em pé na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. Feche seus olhos. Nós já estamos na presença do Salvador, mas através da oração que aquece os nossos corações, nós podemos sentir mais a presença dele. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos conceder a oportunidade de estar aqui falando para os teus filhos através das redes sociais, porque é o único meio, Pai, que temos de chegar aos nossos irmãos que ainda estão cumprindo uma quarentena, estão dentro de casa sem poder sair, mas o Senhor tem providenciado meios de a palavra do Senhor chegar até essas pessoas. Nessa noite, te pedimos que use o pastor, para que as palavras que ele vai usar aqueçam os corações dessas pessoas, aqueça os nossos corações, e a chama do Espírito Santo cada dia mais reavive dentro da gente. Pai, queremos te pedir uma bênção toda especial para diversas pessoas, inúmeras pessoas que estão em leitos de hospitais por causa dessa doença. Tem muitas famílias sofrendo, chorando. Que o Senhor Deus possa entrar com providência e curar o nosso planeta. O Senhor sabe de todas as coisas, sonda o mais íntimo dos nossos corações e faz tudo de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder maravilhoso. O nome não há outro igual, não há, não há. Nele há
faz o inferno estremecer. É o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É o Verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, signos e louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É o Verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Deus seja louvado. A você, meu querido amigo, meu irmão, que está assistindo, né, o culto ao vivo do distrito de Itatiaia, aqui na Bahia, tenha uma boa noite, né, que o Espírito Santo nesse momento possa estar lhe acompanhando ao ouvir essa mensagem que vai falar, como você já viu aqui no fundo, sobre o grande, né, eu sou. E o tema de hoje vai falar sobre eu sou o pão. O pão é um alimento essencial na vida humana, desde que este passou a ser consumido pelo homem. Hoje, ter um pãozinho na mesa é delicioso na hora do de jejum, no jantar. Cada um tem o seu modo de degustar ou até mesmo de preparar.
No tempo de Jesus, ele ensinou uma grande lição às pessoas após a multiplicação dos pães e peixes que ele tinha realizado, e que as pessoas estavam esperando que seus desejos superficiais e materiais fossem saciados. Jesus então diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Embora necessitados do alimento físico para suprir as necessidades humanas, não podemos esquecer que Jesus é o doador e sustentador da vida. E quando fala que ele é o pão da vida, envolve a vida eterna espiritual. Amém? Muito boa noite, nossos queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando nesse momento através da transmissão desse culto ao vivo aí no canal Lente Nervosa TV. E mais uma vez agradecer a toda a nossa equipe que tem participado junto aqui conosco. Alguns estão aí nos bastidores trabalhando para que essa transmissão possa chegar aí no seu lar nessa noite. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que de alguma forma estão envolvidos para que esse culto possa fazer a diferença na vida de cada um de nós e trazer fortalecimento espiritual para as nossas vidas. Como já foi apresentado, nós estamos dando início aqui a uma série baseada no livro de João. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre isso. E como você pode perceber aqui atrás, de maneira bem característica, está destacado a temática dessa série, Eu Sou. E nós iremos entender no Evangelho de João essa característica que vai se repetir diversas vezes, mostrando que Jesus é o grande Eu Sou. Vamos então à palavra de Deus nessa noite. Nós iremos estudar durante esses domingos sobre esse aspecto tão importante no livro de João. Mas antes de nós entendermos um pouquinho sobre a temática dessa noite, como já foi apresentado aqui para você sobre o pão da vida, nós devemos entender um pouquinho o porquê o livro de João foi escrito e porquê aparece a expressão Eu Sou no livro de João. Mas antes de estudarmos a palavra de Deus nessa noite, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus, pedirmos a Ele que nos ilumine nesse momento ao estudarmos a sua palavra. Grandioso Deus, nosso maravilhoso Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos adorando o Teu nome. Mesmo não podendo estar em grande número reunido aqui nesse espaço físico, mas nós, graças a Deus, temos a oportunidade de adorarmos em nossos lares e aonde a internet tem chegado, podermos desta forma alcançar o coração, Senhor, das pessoas, irmãos, amigos que ouvirão esta mensagem. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós e que possamos realmente entender e compreender que o Senhor é o grande Eu Sou e que essa mensagem faça a diferença em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, aqui pela equipe técnica que está nos bastidores, nós temos até um irmão que está nos assistindo lá dos Estados Unidos. Saudação aí para o nosso querido irmão Milton. Jesus possa abençoar você aí também nos Estados Unidos que nos está acompanhando nesse momento. Ele que tem a família dele aqui, reside aqui em Itatiaia, mas atualmente ele está morando lá nos Estados Unidos. Deus abençoe. E todos aqueles que estão nos assistindo em todas as partes da Bahia, Brasil e no caso aí do mundo, como nos Estados Unidos. Como eu disse, nessa noite nós estamos dando início a essa série, que está falando sobre Jesus como o grande Eu Sou. Nós sabemos que os evangelhos, eles relatam sobre o ministério de Jesus quando ele esteve aqui na terra.
Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos, porque eles apresentam características bem parecidas e repetem bastante os relatos de forma parecidas entre si. Mas o evangelho de João tem uma característica diferencial, que é importante nós destacarmos essa noite para que possamos entender essa série que nós teremos da palavra de Deus ao estudarmos este evangelho nos domingos. O evangelho de João, ele foi escrito muitos anos após esses 3 primeiros evangelhos terem sido escritos, cerca de 40 anos depois. E o evangelho de João, ele tem uma característica muito singular quando se fala sobre Jesus. O evangelho de João trabalha a identidade de Jesus como o Filho de Deus. Essa é a ênfase que João dá no seu evangelho. Não vamos ter tempo aqui de destacar todos esses aspectos. Depois, se você tiver a curiosidade, pode pesquisar mais sobre isso. Mas é muito interessante a forma como João trabalha a identidade de Jesus como Filho de Deus em seu evangelho. E o interessante é que essa expressão eu sou, que nós vamos estar estudando durante esses domingos, ela aparece pelo menos 23 vezes repetida nesse evangelho, diz aí os estudiosos bíblicos. É bem interessante que essa expressão nos faz lembrar uma citação ou uma alusão a Êxodo capítulo 3, versos 14 e 15. Vamos acompanhar a Bíblia? Êxodo capítulo 3, versos 14 e 15, para nós entendermos esse aspecto. Que a esta ação dessa expressão eu sou, que aparece no livro de João e lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 3, versos 14 e 15, nos diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aqui de maneira enfática nós podemos perceber como Moisés, que escreveu o livro de Êxodo, ele já falava sobre o nome de Deus, um nome santo, um nome muito importante. É tanto que os estudiosos, quando eles falam sobre o nome de Deus, que é representado aí pelo tetragrama sagrado, eles liam esse nome na Bíblia e eles substituíam, de tão santo que eles tinham a esse nome sagrado de Deus, que eles substituíam pela palavra Adonai, que significa Senhor. Deixando de lado essas curiosidades e essa ligação que nós estamos vendo aqui com o livro de Êxodo, capítulo 3, versos 14 e 15, o livro de João destaca essa divindade de Jesus. Você pode conferir depois João capítulo 8, versos 58, 13 e 19. Em João 8, 58, o próprio Jesus afirma, antes de Abraão existir, eu sou. Podemos perceber de maneira enfática, de maneira clara, como o evangelho de João está mostrando Jesus como um ser divino. Inclusive, na introdução do seu livro, João enfatiza isso de maneira clara, magnífica. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A divindade de Cristo é destacada nesse evangelho. Mas o eu sou, além de ter essa ligação com o Antigo Testamento, além de nós percebermos esses aspectos tão importantes, em alguns momentos também se referem à humanidade de Jesus. Como, por exemplo, quando Jesus estava andando sobre o mar e os seus discípulos estavam com medo. E Jesus fala, sou eu, não tenhais medo. Aqui a humanidade de Jesus estava sendo enfatizada. Ali estava Jesus em carne e osso, aparecendo aos seus discípulos. Mas o livro de João também vai destacar metáforas, ou seja, figuras de linguagem, para caracterizarem Jesus como eu sou. E é sobre isso que nós vamos falar nesses domingos que estaremos juntos nessa série especial do estudo da Palavra de Deus, em especial no Evangelho de João.
Cristo vai se apresentar como a porta, como o pastor, como o caminho, a verdade e a vida, como o pão da vida, como a luz do mundo. Há 7 referências claras que aparecem ligados a Jesus através dessas metáforas. E nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso no Evangelho de João. Por isso, continue ligado conosco nos próximos domingos, para que assim você possa compreender cada dia mais a palavra de Deus. Nessa noite, o nosso primeiro aspecto, essa primeira metáfora que está associada a Cristo Jesus, nós vamos falar como Jesus como o pão da vida. Por isso, vamos ler João capítulo 6, verso 35. É o nosso texto-chave desta reflexão desta noite. E nós vamos entender essa primeira metáfora, esse primeiro aspecto que está ligado a Cristo Jesus. João capítulo 6, verso 35. Nos diz o seguinte: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. De maneira clara, Jesus se apresenta como o pão da vida. Mas por que Jesus se apresenta como o pão da vida? Em que contexto Jesus fala essas palavras? Qual é o objetivo de Jesus ao se apresentar como o pão da vida? Nesse primeiro aspecto, nessa primeira metáfora que vamos trabalhar nesta noite, ao estudarmos o Evangelho de João. Sabe, nós temos uma grandiosa lição a aprendermos essa noite, ao olharmos para Jesus como o pão da vida. Sabemos que o pão material é o necessário para suprir as necessidades humanas básicas que nós temos. Entretanto, precisamos entender que Jesus é o pão da vida espiritual. Nessa noite, você precisa entender isso, meu amigo. A ênfase dessa mensagem, Jesus como pão espiritual, Jesus como aquele que deseja saciar a sua fome espiritual. Eu não sei para quem eu estou falando nesta noite, mas com certeza há um amigo, há alguém que se encontra vazio, há alguém que se encontra triste, desanimado, perdido, espiritualmente falando. Mas essa noite Jesus deseja suprir essa necessidade espiritual que você possui. Jesus deseja nessa noite, aonde esta mensagem está chegando em seu coração, dizer que Ele é o pão da vida espiritual. Mas vamos entender um pouco mais sobre o contexto, como eu disse, que Jesus expressou essas palavras em João capítulo 6. Se você voltar aí para o início do capítulo 6, nós não vamos ter tempo de ler, claro, todos os versos. Em alguns momentos eu vou apenas citar o que aconteceu, mas depois eu desafio para que você leia todo o capítulo 6 de João, para que você entenda por que Jesus expressou dizendo: eu sou o pão da vida. João capítulo 6 começa relatando que Jesus estava pregando, ensinando as multidões. Como sempre, Jesus estava rodeado pelas pessoas. Os seus ensinamentos, as suas histórias, as suas mensagens levavam as pessoas a quererem estar sempre perto dele. E aqui em João capítulo 6, dos versos 1 a 15, nós vamos ver um relato de um milagre que foi realizado por Jesus: a multiplicação dos pães e peixes. Uma grande multidão estava ali reunida. E aquela multidão, em algum momento, depois de ouvirem tanto sobre a mensagem de Deus, estavam famintos. E agora Jesus então pede para que os seus discípulos procurem pão. E aqueles discípulos ficam preocupados: como iremos alimentar essa multidão? Como iremos resolver esse problema? Até que um garoto estava ali no meio da multidão com 5 pães e 2 peixes. E Cristo realizou um grandioso milagre. E aqui nós percebemos o poder de Jesus. O poder de um Deus que pode, em meio à escassez, em meio às necessidades humanas, Ele pode realizar milagres, Ele pode fazer a diferença na vida do ser humano. Sabe, eu estou falando para você que talvez necessita de um milagre espiritual, talvez precisa de uma restauração no seu casamento, talvez precisa de restauração da sua saúde física, mental.
Sabe, Jesus ele tem poder para fazer a diferença nas nossas vidas. Aqui nós percebemos Jesus demonstrando poder sobre uma necessidade, e ali Jesus transforma o pouco em muito. Mas depois de Jesus realizar aquele milagre e de maneira maravilhosa ter demonstrado o seu poder, Jesus sabia a verdadeira intenção que estava no coração de muitos que estavam no meio daquela multidão. As pessoas com o intuito de proclamar Jesus rei, diz o verso 15 do capítulo 6. E Jesus então se retira e vai orar no monte. E o que acontece então depois dessa situação? Enquanto Jesus foi orar no monte, os seus discípulos então entraram no barco. Jesus havia pedido para que eles fossem à frente enquanto ele orava. E ali nós vimos que os discípulos entraram no barco, eles foram atravessando o mar da Galileia. E depois que Jesus passou horas em oração, ele vem caminhando sobre as águas. De tal forma que os discípulos estavam apavorados, estavam com medo diante daquela situação. E mais uma vez, Jesus demonstra que está no controle de toda a situação. Ele está no controle da natureza, mais um milagre sobrenatural, Jesus andando sobre as águas. Olha que maravilha, esse Jesus que é Deus, que é o meu Deus, que é também o seu Deus, que é o nosso Deus, ele tem o poder também sobre a natureza. Os discípulos estavam atemorizados, como eu disse, estavam preocupados diante daquela situação. Mas Jesus acalmou seus corações e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não fiquem preocupados. Mas a história não para por aí. Depois de vir o milagre da multiplicação dos pães e peixes, depois de Jesus estar andando sobre as águas, no outro dia, quando Jesus já estava do outro lado, em Cafarnaum, algumas daquelas pessoas que estavam na multidão vão ao encontro de Jesus. E esse povo e essas pessoas que vão ao encontro de Jesus, eles estão ali preocupados com questões materiais, e Jesus os repreende. E se você olhar dos versos 22 aos versos 59 do capítulo 6, você vai entender um pouquinho sobre esse momento em que as pessoas vão à procura de Jesus, e que Jesus repreende e ensina para eles uma lição muito importante. E aí agora eu quero destacar algo que estava acontecendo no coração daqueles homens, daquelas pessoas que vão ao encontro de Jesus. Haviam motivos errados nos corações daquelas pessoas. E eu quero destacar pelo menos 3 motivos errados que nós percebemos nos corações daquelas pessoas. Quando você lê os versos 26, 29 e 30, você vai perceber que o povo procura milagres e sinais. Estavam preocupados em ficar fartos, estavam preocupados também em ver a manifestação de Jesus. E alguns dizem que eles tinham crenças sobre os Messias. O Comentário Bíblico Adventista, volume 5, na página 1070 e 1071, e também a Bíblia de Estudos Andrews, ela fala que havia uma ideia no meio do povo de que quando o Messias viesse, ele faria cair maná dos céus. Havia também uma expectativa daquelas pessoas de que o Messias que viria libertaria o povo do cativeiro romano. Então aqui já tinha uma motivação errada no coração daquelas pessoas que viram o milagre de Jesus, da multiplicação dos pães e peixes, viram a manifestação de Jesus sobre o poder diante da escassez, diante da necessidade humana, mas aquelas pessoas não estavam preocupadas simplesmente em crer que Jesus era Deus, estavam mais preocupados com as expectativas de milagres e sinais que Jesus podia os oferecer. Sabe, nós estamos vivendo hoje em um mundo em que muitas pessoas estão preocupadas e correndo atrás também de muitos sinais, de muitos prodígios. Mas o próprio Jesus nos advertiu, muito cuidado, porque existirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios.
Há outros grupos de pessoas também que estão apenas interessados no milagre, mas não estão preocupados em adorar, em ter uma vida de relacionamento com o Deus dos milagres. E aqui Jesus está demonstrando as motivações erradas que estavam no coração daquele povo, no coração daquelas pessoas que o procuraram um dia após o milagre, porque gostariam de ver mais sinais e prodígios. Estavam preocupados em receberem milagres, mas não queriam aceitar Jesus verdadeiramente como Salvador, como Messias em suas vidas. Será que eu estou falando para você, querido amigo, que a sua motivação tem sido errada? Será que você, de fato, já abriu o seu coração e entendeu que você precisa de Jesus na sua vida como o seu Salvador, como o grande eu sou? Ou você está apenas motivado pelos milagres que Jesus pode fazer? Você está apenas motivado pelos sinais que Jesus pode operar? E uma vez que talvez isso não aconteça em sua vida, você vira as costas para Deus e esquece de Deus? Quais são as motivações que estão em seu coração? O que você, de fato, espera de Jesus? O que significa ele ser o grande eu sou na sua vida? Havia motivações erradas nos corações daquelas pessoas. Estavam preocupados em um Messias que apenas realizasse milagres ou que os libertassem do cativeiro romano. Havia uma segunda motivação que Jesus repreende aqui nesse momento dessa história bíblica que estamos estudando nessa noite. As pessoas estavam mais preocupadas com os aspectos materiais e estavam se esquecendo dos aspectos espirituais. João capítulo 6, verso 27, Jesus enfatiza isso. Infelizmente, há muitas pessoas que vivem da mesma forma. Estão mais preocupadas com as questões materiais, estão mais preocupadas com as coisas desta vida e estão se esquecendo de Jesus. Eu não estou dizendo aqui que as questões materiais não são importantes para mim e para a sua vida. Elas são importantes, mas elas não são tudo. Porque há muitas pessoas que possuem recursos financeiros, há muitas pessoas que possuem bens materiais, mas elas descobrem a cada instante de que não são felizes, de que há sempre no fundo do seu coração algo que está faltando. E Jesus está aqui dizendo, a ênfase não deve estar nas nossas motivações erradas, simplesmente em questões materiais, mas também nas questões espirituais. Eu e você necessitamos ir a Jesus em busca primeiramente das questões espirituais, porque o próprio Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele vai cuidar, ele está no cuidado, melhor dizendo, de cada um de nós. Portanto, busque as questões espirituais e de Deus. Cuide também das suas coisas materiais. Mas há um terceiro aspecto e uma motivação errada que estava no coração daquele povo. Em algum momento, se você perceber a conversa de Jesus, alguns líderes religiosos, judeus, questionam a divindade de Jesus. Como Jesus pode ser Deus se ele é filho de Maria, se ele é filho de José? Em outros momentos, distorcem as expressões que Jesus está usando, interpreta essas expressões de maneira literal, tira as palavras de Jesus do contexto. E sabe, hoje não é diferente. Infelizmente, há muitas pessoas que olham para a Bíblia e questionam se de fato Jesus é Deus. E questionam se de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Ao olhar para a Bíblia, ao estudar a palavra de Deus e de maneira enfática, nós estamos percebendo aqui ao estudarmos o livro de João, que Jesus é Deus. Quando a expressão eu sou é utilizada, ela caracteriza isso. Jesus é Deus. Jesus toma para si a característica dele sendo Deus.
Enquanto muitos questionam ainda hoje a divindade de Jesus, será que Jesus era Deus, não era, se tornou Deus, e aí há tanta discussão relacionada a isso? João, em seu evangelho, está mostrando para nós, Jesus é Deus. Depois de olharmos para essas motivações erradas que estavam no coração daquelas pessoas, Jesus deixa algumas lições espirituais. E aí sim nós olhamos para o verso 35 que nós lemos alguns instantes atrás e percebemos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ao Jesus responder às motivações erradas daquele grupo de pessoas que estavam ali buscando por interesses errados, de maneira que colocasse em xeque a divindade de Jesus, questionando, buscando sinais, buscando prodígios, Jesus ensina pelo menos 3 lições espirituais para nós, em contraste com as atitudes desses homens. Jesus está mostrando que Ele é o provedor das necessidades humanas. Jesus está mostrando que só Ele pode preencher o vazio existencial que há no coração dos seres humanos. Somente Jesus pode dar a vida eterna. É por isso que de maneira enfática, de maneira categórica, Ele diz para nós: eu sou o pão da vida. Quem vê a mim jamais terá fome. Inclusive, o próprio Jesus, ao usar a sua forma de repreensão para aquele povo, ele diz: o maná caiu do céu, mas era um pão que todos aqueles que comeram morreram, porque era um pão passageiro. Mas o pão que representa Jesus, essa figura de linguagem, essa metáfora que está sendo usada aqui por ele, é para mostrar que ele pode saciar as nossas questões espirituais. É por isso que eu estou falando com você, meu querido amigo, meu querido irmão que está aí nos assistindo nesta noite. Porque você precisa de Jesus como seu pão espiritual. Você necessita de Jesus como aquele que pode preencher o vazio existencial da tua vida. Há uma segunda lição espiritual ao olharmos para Jesus dizendo que Ele é o pão da vida. Eu sou o próprio Deus. Eu desci a esta terra para dar vida eterna. João capítulo 6, versos 50 a 51, nós vamos perceber essa lição especial. O próprio Jesus, mais uma vez, destaca Ele como sendo Deus, mostrando para aqueles homens que tinham intenções erradas, para aquelas pessoas que ali estavam, dizendo que Ele não era o Deus, que estavam ali tentando minar, que estavam ali tentando burlar. Jesus mostra: eu sou o próprio Deus. Eu vim aqui para dar a vida eterna. E uma terceira grandiosa lição nós podemos perceber. Jesus mostra para aquelas pessoas, para aquele grupo de líderes judeus, líderes religiosos também que o questionam, a importância de termos Jesus como pão da vida constantemente em nossas vidas. João capítulo 6, versos 54 a 58, Jesus vai falar sobre isso. A necessidade de comer a minha carne e beber o meu sangue. Claro que Jesus está usando isso aqui de maneira simbólica para dizer que precisamos dele como alimento espiritual, de que ele é o pão da vida, de que precisamos aceitá-lo pela fé como nosso Salvador. Eu sou o pão da vida, de Jesus, para nós, para mim e para você nesta noite. Ao olharmos essa primeira metáfora, essa primeira figura de linguagem que estudamos de Jesus como o pão da vida, nós podemos destacar, para concluirmos a mensagem dessa noite, algumas lições importantes do que estudamos até aqui. Jesus é o verdadeiro pão espiritual. Nós não vamos poder resolver a fome espiritual, o vazio existencial que está na nossa vida, com filosofias, com religiões, com métodos humanos, porque eles não vão preencher o que está no fundo do meu e do seu coração.
Mas se formos a Jesus e entendermos que necessitamos, que Ele é o verdadeiro pão da vida, nós vamos encontrar felicidade, alegria. Nós vamos preencher as nossas vidas. Essa fome espiritual que você sente, essa sede espiritual que você sente, vai ser preenchida por Jesus, que é o pão da vida. Vai ser preenchido por Jesus, que é a água da vida. Devemos entender que a fé verdadeira é desenvolvida com um relacionamento fundamentado em Cristo. Não fundamentado em milagres. Não fundamentado no que Deus pode me oferecer. Porque nem sempre Deus pode realizar os milagres que esperamos. Mas Ele sempre vai suprir a necessidade espiritual quando clamamos a Ele. O livro Desejado de Todas as Nações, de uma escritora norte-americana chamada Ellen White, na página 391, comentando sobre isso, olha que expressão, que citação fantástica, e as expressões como ela escreve sobre esse momento. Olhando sempre a Jesus com os olhos da fé, seremos fortalecidos. Deus fará as mais preciosas revelações a seu povo faminto e sequioso. Ao alimentarem-se de sua palavra, acharão que ela é espírito e vida. É isto que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é comer o pão que desce do céu. Nessa noite, ao estudarmos sobre esse tema tão fantástico, preciso fazer um convite de Jesus então para você. Aquele que é o grande eu sou. E nessa noite, ao estudarmos Jesus como o grande eu sou, Ele que é Deus, e a Bíblia mostra isso para nós, em especial o livro de João, Ele também como o pão da vida. Você que precisa de Jesus, você que precisa preencher as suas necessidades espirituais, Jesus é o pão da vida. Nós iremos ouvir uma música nesse momento que vai falar aos nossos corações. Enquanto essa música estiver sendo cantada, se você entende que Jesus é esse pão que pode saciar a sua fome espiritual, que pode trazer para você alegria diante dos desafios que você enfrenta, talvez problemas no seu relacionamento, talvez problemas psicológicos, talvez problemas emocionais, talvez problemas espirituais, eu não sei a sua situação, mas Jesus conhece, porque Ele é o pão da vida, e Ele deseja nessa noite preencher a mim e a você. E se esse é o seu desejo, enquanto você ouve essa música, aí onde você está, faz a sua oração de entrega para Deus. Faz um compromisso com Deus, com o próprio Jesus, e diz assim: eu aceito a Ti como pão da vida. Enquanto essa música estiver sendo cantada, eu vou estar orando, entregando a sua vida para Deus, para que Ele seja o pão da vida em seu coração, na sua família. Deus abençoe e reflita nas letras desta música. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Qual será
Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de tuas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Que música profunda e que com certeza falou ao seu coração. Jesus como pão. É dele que nós precisamos. É a ele que eu e você precisamos entregar as nossas vidas nessa noite. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Vamos entregar então as nossas vidas nesse momento a esse grande eu sou, colocando a cada um de nossas necessidades, em especial as espirituais, em suas mãos, para que Ele preencha as nossas vidas. Oremos então. Grandioso Deus, obrigado porque mais uma vez a Tua palavra nesta noite falou aos nossos corações. Porque entendemos de forma clara de que Tu, Senhor, és Deus. De que Tu és nosso querido Jesus, o pão da vida. Nessa noite, entendemos a necessidade que temos, muito mais do que as questões materiais, mas relacionado ao que é espiritual, deixarmos que o Senhor preencha as nossas vidas. Que esse vazio existencial, que essa fome espiritual que nós sentimos possa ser preenchida por Ti, ó Jesus. Que nessa noite irmos descansar, possamos estar com essa mensagem em nossa mente e abrirmos a porta do nosso coração e dizermos: Jesus, seja o pão da vida também em meu lar. Seja o pão da vida também, Senhor, aqui em meu coração. Preenche, Senhor, aquilo que eu tanto sinto. Resolve, Senhor, os meus desafios espirituais. Eu sei, Senhor, que existem pessoas que estão ouvindo, assistindo nesta noite esta mensagem e que estão passando por desafios emocionais, estão passando por problemas familiares, estão enfrentando, Senhor, problemas financeiros. Eu quero colocar também, Senhor,
essas necessidades que nós temos como seres humanos em tuas mãos. Entendendo que o Senhor, que da mesma forma realizou milagres, pode também realizar uma restauração de famílias, pode realizar, Senhor, restauração emocional. É por isso que nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. Mas acima de tudo, mais uma vez, preenche o nosso coração, Senhor. Seja o pão da vida em cada um de nós. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esta é a nossa oração, esta é a nossa entrega. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por estarmos juntos mais uma vez nesta noite, acompanhando aqui diretamente de Itatiaia para todo o Brasil e para onde as ondas da internet estão chegando, essa mensagem poderosa. Como eu disse, nós estaremos em uma série agora de nossos domingos, a partir aqui de nossa igreja, e semana que vem nós vamos dar continuidade com o segundo tema da série, Eu Sou. Eu sou a luz do mundo, é o nosso próximo tema, e você possa aí compartilhar para os seus amigos, para as pessoas, para que no próximo domingo nós venhamos estar juntos aqui mais uma vez, louvando ao nosso Deus e acompanhando a mensagem de esperança através da sua palavra. Que Deus os abençoe, até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau, uma boa noite para todos vocês.